Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória, passa todo louvor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Mais um dia passamos separados, mas unidos a Cristo. Estamos unidos em Cristo. E neste dia de celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome dele. Que bom é poder estar próximo de você por meio desse instrumento eletrônico, por meio de um vídeo, mas juntos, pensando nas coisas de Deus, lendo a sua palavra, orando, embora em momentos diferentes por conta da hora que você vai assistir esse vídeo, mas orando ao nosso Deus, tendo comunhão com Ele na mediação de Cristo Jesus. Isto, irmãos, importa demais. Entretanto, não vemos a hora de estarmos juntos novamente, para que como igreja, como corpo de Cristo Jesus, o adoremos. Isto sim, o povo reunido diante do Senhor, na mediação de Cristo, isto é maravilhoso. Por isso nós aguardamos e espero que logo aconteça. Deus abençoe a sua vida, Deus permita que você, com a sua Bíblia na mão, com a sua família próxima de você, em paz, pela graça do Senhor, agora o cultue. Vamos adorar ao nosso Deus. Façamos isso desde já. E comecemos o culto ao Senhor por meio da leitura da sua palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 5, verso 15 em diante. Abra lá a sua Bíblia, Oséias 5:15 até o capítulo 6, verso 6, e eu peço que você acompanhe aí a leitura da palavra do Senhor. Oséias, desde 5:15, diz assim: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus
mais do que holocaustos. A palavra do Senhor, pela boca do seu profeta Oséias, que se tornou um escrito, está aqui na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o que fala aqui nesse texto para nós, irmãos, o que diz aqui, o Senhor nos ensina por meio desse texto, que a igreja dele, de todos os tempos, sofre de um mal, o mal da oscilação, o mal de não perseverar firme no caminho do Senhor, o mal de fraquejar e voltar os seus olhos para o lado, ainda que pela manhã afirme a fé em Cristo, à tarde já está com seu coração voltado para as coisas comuns da vida, já se esqueceu do Senhor. Como ele diz ali no versículo 4, o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Nós olhamos para esse texto e pensamos logo no versículo 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, mas o nosso amor é como o orvalho da manhã, que cedo passa. Temos um fervor que logo cede. Que nós, ao cultuarmos ao Senhor nesta hora, que nós estejamos prostrados diante dEle e permaneçamos assim ao final do culto e assim durante horas, dias, a vida toda de culto presente diante do Senhor, para o louvor da sua glória, pois afinal de contas, não são sacrifícios em momentos isolados o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é o versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O vosso amor é como a nuvem da manhã, que cedo passa. Vamos nos apresentar diante de Deus e dizer a Ele, Senhor Altíssimo e Tremendo, fortalece-nos a fé, firma-nos no caminho, concede, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós não oscilemos, que sejamos firmes e constantes, fiéis e dedicados ao único Deus, nosso Redentor, pela mediação do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Eu vou gastar algum tempo em silêncio aqui. Ore a Deus aí em casa. Nós te buscamos, nosso Deus. Te buscamos como igreja, apesar de estarmos tão longe uns dos outros, mas com os nossos pensamentos voltados a Ti, em oração, na mediação do Senhor Jesus. Concede, ó Deus, que este percalço, essa dificuldade que enfrentamos agora, não seja grande o suficiente para nos fazer esmorecer, para nos fazer fraquejar, para nos abater de modo, Senhor Deus, que separados como estamos agora, percebamos alguma virtude nisso, alguma vantagem nisso, e desejemos continuar assim, e entendamos, Senhor Deus, que o nosso coração pode viver muito bem separado da Tua igreja. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, e concede, Senhor Deus, que a sede de estar na Tua presença seja acompanhada pela sede de estarmos juntos como igreja, como o corpo de Cristo, em adoração ao Teu santo nome. Que, ó Deus Santo, nós aguardemos e quando chegar não percamos a oportunidade de estarmos juntos para adorar-Te, para servir-Te, para nos consagrarmos unidos como corpo de Cristo, povo Teu, na Tua presença, ao Teu serviço, à Tua adoração, ao testemunho do Teu nome, nosso Deus. Tem misericórdia de nós. Concede que nós vivamos sob a Tua misericórdia
e manifestando também essa misericórdia. Atua através de nós. Santifica-nos, ó Deus. Firma-nos, ó Deus. Faz-nos constantes no caminho da fé em Cristo Jesus. Consola-nos o coração nesses dias difíceis. E nesta hora, Senhor Deus, em que cultuamos o Teu nome, recebe na mediação de Cristo a adoração de corações verdadeiros diante de Ti, no Espírito e na verdade, adorando-Te, ó Deus. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar, aqueles que conhecerem poderão cantar, outros vão apenas ouvir esta música contemporânea e que, cantada pelo nosso irmão Paulo Baruch, vai nos dizer alguma coisa que passa pelo coração dele e que espero passe pelo nosso coração. O desejo de andar, de servir, de parecer com Cristo a cada dia. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida,
Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Essa música é uma oração. E essa música nos leva diretamente ao que nós vamos estudar agora, no Evangelho de João, capítulo 5. Todo o capítulo 5 de João será estudado, mas em algumas pregações. Hoje nós vamos nos ater aos versos 1 a 14. Portanto, será a primeira parte do estudo do capítulo 5 do Evangelho de João. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí e acompanhe a leitura dos primeiros 14 versículos do capítulo 5 do Evangelho de João. Abriu aí? Vamos ler a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Até aqui, meus irmãos. Jesus foi a Jerusalém certa feita, conta-nos João, e foi ao tanque de Betesda, que pode ser entendido como Casa da Misericórdia, junto à porta das ovelhas, um lugar muito curioso. Ali, anexos ao tanque, havia 5 pavilhões, isto é, muito espaço vago e muita gente também. Eram enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estavam ali por crerem que de tempos em tempos um anjo de Deus descesse ao tanque, movesse a água, conferindo ao primeiro doente que nela entrasse a bênção da cura. Aos nossos ouvidos racionalistas, essa história soa mitológica. Não faltam, entretanto, nos ambientes religiosos e místicos, relatos de curas miraculosas relacionadas a certos santos, lugares, imagens, beberagens, etc. Tendo ocorrido com alguém um efeito considerado naturalmente impossível, muitos passam a adotar os mesmos procedimentos em busca dos mesmos resultados, não é? Isso também é muito frequente com o uso de medicamentos ou condutas terapêuticas, não é assim? Alguém com dor nas costas e que melhora depois de, digamos, uma queda.
batendo o lado do corpo, passa a dizer a todos os que encontra com dor nas costas que cair de lado cura milagrosamente. É absurdo, mas acontece. Os escritos bíblicos, bem ao contrário, são cheios de sentido. Um dos ensinamentos do texto está na eficiência de Jesus, frente ao absurdo da cura no poço de Betesda. Vejamos o simbolismo da passagem. A porta das ovelhas era o local por onde se conduziam as ofertas que seriam sacrificadas em lugar dos pecadores no templo. Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele para quem todas as ovelhas sacrificadas segundo a lei apontavam, estava ali junto aos doentes que esperavam por cura no tanque da casa da misericórdia. Doentes cegos que não viam a luz da salvação, mas esperavam por ela. Doentes coxos que podiam caminhar, mas hesitavam devido às dificuldades que lhes prejudicavam, da mesma forma que o apego à forma da lei nos impede de seguir a Cristo. Doentes paralíticos, que não possuíam qualquer condição de movimento em direção ao lugar da bênção, mas que permaneciam ali, esperando ajuda. Lá chegou Jesus, potencialmente a luz para o cego, a graça para o coxo, a regeneração para o paralítico. Mas, de fato, por sua vontade, apenas regeneração para o paralítico. O que fez Jesus? Ele viu um homem entre tantos outros que esperavam pela regeneração. Ele perguntou: você quer ser curado? Você viu no texto? Lá está o Senhor dizendo no versículo 6, queres ser curado? Ele, ao dizer isso, trazia implicitamente uma outra pergunta. Ele estava dizendo ao paralítico, você quer ser regenerado? Perceba que a obra de Cristo aponta para algo maior do que aquilo que já grande estava acontecendo perante os homens. A cura do corpo, na verdade, simbolizando algo muito maior. Você quer ser regenerado? O homem, fixado na sua condição física, respondeu queixoso sob o peso das dificuldades que não aceitava, mas às quais já se acostumara, que não lhe era possível ser curado no tanque. Ele não compreendia a pergunta do Senhor e, ao invés de esperar em Cristo, o todo-suficiente Salvador, ele continuava com a sua atenção voltada para o tanque. Jesus, que é a encarnação da misericórdia de Deus, fez sem água e sem anjo aquilo que somente Deus poderia fazer. Ele curou no sábado, fez o bem para aquele homem, demonstrou que o peso da lei não poderia impedir a força da graça, mas a ela deveria se submeter. Toda a história até esse ponto é uma parábola da situação espiritual dos judeus e de muitos de nós, religiosos cristãos. Diante dos resultados da obra de Cristo, isto é, diante de um homem que carrega o seu leito num sábado, os judeus, escravos da lei, nem se deram conta do milagre recém-ocorrido. A graça não lhes impressionou, a não ser para a criticarem com a sua própria interpretação da lei. Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado,
hoje é sábado, não tinha listo carregar o leito e nem viram que ele era um paralítico curado por Cristo Jesus. Quantos de nós somos assim também? Quantos de nós estamos apegados à nossa visão de mundo, apegados à nossa interpretação da Escritura, à nossa história na igreja ou fora dela? Tão apegados ao atendimento das nossas próprias expectativas que esquecemos de nos submeter ao único, gracioso Senhor. Eu conversava com um certo religioso islâmico uma vez, e expondo o Evangelho, pude vê-lo resistente, exatamente a este conceito tão prático da graça. Em certas religiões não há graça. Tudo existe como retorno. Diante de Deus existiria apenas o fazer para obter, ou guardar o sábado para ser abençoado. Deus seria como o caixa da loja da vida. Pagou, levou. Não há dúvida de que Deus exige obediência. Entretanto, o nível de excelência exigido pelo ser absolutamente santo é inalcançável. E Ele sabe disso. Por isso, misericordioso, Deus veio a nós e encarnado, segundo a sua vontade, em benefício daqueles aos quais graciosamente escolheu. Ele pergunta e entrega, mesmo quando o paralítico, o perdido em seus pecados, não entende o que ele diz. Ele pergunta: você quer ser curado? Você olha para a lei e pensa: mas hoje é sábado, não posso ser curado agora. Você olha para as próprias condições, iludido pelos conceitos populares, e diz: mas eu, paralítico, não consigo ir às águas quando o anjo as move. Ouça agora a voz do Senhor que diz: eu graciosamente te perdoo, te salvo dos teus pecados, levanta e anda. Além disso, nós não apenas resistimos à maior expressão da graça de Deus, querendo pagar por seu favor para nós mesmos, mas também, como fariseus legalistas, queremos impedir que outros sejam agraciados. Ao ouvirmos da graça de Deus, logo, graça sem preço humano, rejeitamos que algo possa acontecer de modo distinto daquele que contemple o nosso entendimento viciado e travado da verdade. Não entramos no reino e impedimos que outros entrem. A todos estes, os que limitam-se a si mesmos diante da graça, dizendo: não, se eu não pagar, não posso entrar. Os que limitam-se a si mesmos e aos outros, dizendo: se vocês não pagarem, não poderão entrar. A todos estes que desconhecem a graça, que desejam merecer o favor de Deus, que rejeitam a graça para si e para os outros, o Senhor Jesus, conforme o seu querer, nega a graça, como aos cegos e coxos do nosso texto, deixando que se percam em seus delitos e pecados, ou concede a graça e vence as oposições de modo irresistível, restando ao felizardo, abençoado, levantar-se, tomar o próprio leito e andar. A minha oração perante Deus é em favor da sua vida, sim, da sua vida. Que pela graça do Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, você viva abundantemente, regenerado, e expresse essa grande novidade com uma vida de misericórdia
similar à que Ele concedeu a você. Creia em Cristo pela graça dEle. Creia e viva. E segundo a palavra interpretada sob a misericórdia de Deus, deixe que os eleitos vivam para a glória do Pai. Perguntado pelos judeus sobre a sua cura e o carregar do leito no sábado, o ex-paralítico nem soube o que lhes dizer. Mas Jesus lhe deu a resposta. Olha lá o verso 14. Olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Isto é, a graça regenera e cura para uma vida de santidade. Seja assim a vida de cada um de nós. Seja assim a tua vida, irmão e irmã, que acompanham essa pregação. Regenerados pela graça de Deus, vivamos a cada dia mais parecidos com Cristo, mais misericordiosos, mais agradáveis àquele que nos redimiu e salvou. Amém. Viver para Cristo. Mas como fazê-lo? Sim, nós somos salvos, somos alcançados por Cristo Jesus. A nossa paralisia foi vencida, fomos regenerados. Agora somos novas criaturas. Mas como viver desatrelados daquilo que antes marcava a nossa vida? Como viver, como ter força para andarmos em justiça e santidade agora que, pela graça, fomos salvos? Essa música tão antiga, Dá-me Tua Mão, do Grupo Elo, tem uma tônica muito semelhante daquela que há pouco ouvimos com Paulo César Baruch. É uma oração também. Vamos, com o Grupo Elo, orar ao Senhor com essa música. Dá-me tua mão, Senhor, pois sei que fraco eu sou. No mundo há tristeza e dor, vencer contigo eu vou. Vem, Senhor, me guiar, minha vida orientar, pois quero viver só para ti, meu Deus, meu Senhor. Que paz eu sinto quando em ti descanso, ó Pai de amor. Saber que tudo vais fazer e perto estás de mim. Vem, Senhor, me guiar, minha vida orientar, pois quero viver só para ti, meu Deus, meu Senhor. Pois quero viver só para ti, meu Deus, meu Senhor. Vamos orar a Deus. Nós te adoramos, Pai Santo, Todo-Poderoso, porque Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Te louvamos, Senhor Deus, porque a ressurreição de Cristo é que dá sentido à nossa existência, à nossa fé,
Tudo o que antes aconteceu foi confirmado porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E é Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos, quem nos ressuscita a nós mesmos. É porque Ele vive que nós vivemos, é porque Ele ressuscitou que nós ressuscitaremos. E hoje, Senhor Deus, neste estudo da noite, durante este culto à noite, nós pudemos, ó Senhor Deus, ver que pela vontade do Senhor Jesus é que nós somos retirados da nossa paralisia, do nosso estado de morte, de perdição, de incompetência. Somos retirados mesmo contra a nossa vontade. Somos retirados mesmo contra a vontade daqueles que estão ao nosso redor. Somos retirados porque o Senhor quis. E querendo nos salvar, o fez. Agora pedimos-te, Deus Santo, que o Senhor nos sustente, nos ampare, nos santifique, nos concedas a tua mão, para que, vencida a nossa fraqueza, sejamos gente parecida com Cristo, gente que ande segundo a palavra, gente que ande para a honra do teu nome, gente que seja misericordiosa, graciosa no seu dia a dia, seguindo as Escrituras, mas seguindo-as conforme o teu entendimento, conforme o teu querer. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um que agora em casa participou deste culto e ora neste momento comigo. Abençoa-nos, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito sejam sobre a sua igreja, agora e sempre. Amém. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida. Lembre-se de orar pelos missionários. Lembre-se de contribuir para o sustento deles. Seja um missionário, mesmo que em casa. Cuide-se bem. Ore pelo país. Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Até breve, se Deus quiser.